Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Vamos começar então? Logo uma questão aí caiu na prova para a Polícia Federal. Caiu na prova para agente de Polícia Federal. As proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. Proposição P. João e Carlos não são culpados. Proposição Q. Paulo não é mentiroso. Proposição R. Maria é inocente. Considerando que a negação de X, né, esse símbolo aí, representa a negação da proposição X, julgue os itens a seguir. É a proposição: se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, pode ser representada simbolicamente por não que, esse símbolo aí, então R. Galera, olha só, nós temos, vou botar aqui, ó, as simbologias. Eu tenho essa simbologia aqui, que seria a da conjunção, que seria o E, uma coisa e outra. Eu tenho essa simbologia aqui, que seria da disjunção, que vai ser uma coisa ou outra. Essa simbologia com tracinho embaixo é a da disjunção exclusiva. Que seria ou uma coisa ou outra. A quarta seria a setinha para o lado, que é a condicional. Condicional, que vai ser o se, então. E a última, que é uma seta para os dois lados, que é a bicondicional. A bicondicional é o se e somente se. Galera, eu tenho essas 5 aí, beleza? O E, o ou uma coisa ou outra, o se então e o se somente se. Essa simbologia aqui, ó, tem uma seta para um lado e para o outro, é a bicondicional. Essa só com uma setinha para a direita é a condicional. Galera, olha aqui, ó, o que ele fala? A proposição: se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada. Isso daqui não é um se então? Galera, o se então vai ser quem? Vai ser a condicional. E a condicional representa com que simbologia? Com essa daqui. Gente, se aqui, ó, eu já tenho uma representação da bicondicional, o item vai estar o quê? Vai estar errado. É só isso, galera. É só isso. Então, ó, só essa simbologia aqui você já
mata a questão. Beleza? Tranquilo, gente? Então, ó, primeira estaria o quê? Estaria errada. Como é que seria o correto? Como é que seria a representação? Então, vamos lá. Se Paulo é mentiroso. Onde é que eu tenho aqui Paulo é mentiroso? Eu tenho aqui, ó, que Paulo não é mentiroso. Então, se a proposição que é Paulo não é, se aqui eu estou falando que Paulo é, não é negação, então ficaria, ó, não que. Mas se é condicional, então vou botar esse símbolo aqui. Então que Maria é culpada. Maria é inocente, é R. Galera, Maria culpada não é negação de Maria é inocente? Não é uma coisa, é a negação da outra? Então ficaria não R. Isso daqui, ó, seria o correto. Porém, ele colocou a simbologia da bicondicional, e não é bicondicional. Bicondicional seria o quê? Um se e somente se. Como é que ficaria se fosse uma bicondicional? Isso daqui, ó, ficaria a negação de quê? Que é Paulo é mentiroso. Mentiroso. Se e somente se Maria for culpada. Aí sim, ó. Aí eu ia ficar com essa representação aqui. Mas esse daqui não é. Beleza, gente? Tranquilo? Sem estresse? Difícil? Não, né? Sem dificuldade. Segunda questão. Também é da Polícia Federal. É a mesma coisa. Ele está falando, ó. As proposições P e não Q. Então, não R. E R, então, Q e não P são equivalentes. Certo ou errado? Tem que saber, ó, que equivalência, galera, é o quê? É o mesmo valor lógico. Então, você vai ter que ver qual é a proposição que está ali e ver se aquela proposição ela é equivalente à outra que ele colocou. Show? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, a primeira, ela não é... Deixa eu botar aqui, mudar aqui a cor. Ela não é uma condicional. Eu tenho um P. E não que é o que está antes da sinalização da condicional. Então, o não R. Galera, a ligação principal aqui é uma condicional. Então, lembra que eu tenho, ó, uma proposição A, então B. Como é que eu posso ter uma equivalência da condicional? Galera, são duas maneiras para ter equivalência da condicional. A primeira, né, uma delas, é a contrapositiva, onde eu troco a ordem negando. Então, o que está atrás vem para frente negado. E o que está na frente vai para trás negado. Isso aqui é chamado de contrapositiva. Beleza? Então, é simplesmente trocar a ordem e negando. E vou manter a condicional. Agora, uma outra maneira seria a disjunção. Eu nego a primeira ou mantenho a segunda. Então, ó, neguei essa daqui, que era a primeira. Volta. Ou mantenho a segunda. Essas duas maneiras são equivalências. Então, ó, são equivalências da condicional. A gente tem que jogar o quê, galera? Na fórmula. Então, olha só. Aqui ele está falando que eu tenho P e Q é o que está antes do então. Se ele está colocando o então eu vou trabalhar com a contrapositiva. Então, vou pegar isso daqui, ó, e vou jogar para trás, negado. E o que estava atrás vai para frente, negado também. Então, olha, eu tinha aqui o não R. O não R vai para frente. Então, eu vou botar aqui, ó, vou negar a negação do R.
vou manter a condicional e o que está na frente vai para trás negado. Então, vou negar quem? O P e não Q. Galera, a negação de uma negação faz com que ela volte ao valor original. Então, ó, esse não com esse não é como se fosse multiplicar por menos 1 lá na matemática. Quando eu multiplico por menos 1, menos com menos não dá mais. Então, ó, isso daqui não vai ser mais 1. Então, menos com menos dá mais. Negação com negação vai ficar uma afirmação. Então, aqui vai ficar o R. Vamos com calma. Aí, agora aqui, ó, eu tenho um E. Qual é a negação do E? A negação do E não é um ou? Então, eu nego os dois. E aonde era E, passa a ser um ou. Só que agora, ó, neguei o P. Aqui não é negação do quê? Nego a negação, volta a afirmação. Então, gente, o correto vai ser o quê? R, então, não P ou Q. O que ele colocou aqui? Ó? Ele colocou o R, bateu. Então, bateu. O Q tá ok. O não P tá ok. Só que aqui, ó, é o detalhe que ele sempre gosta. Aqui ele não trocou. Ele tinha que trocar o E pelo OU. E ele não trocou. Ah, mas cereja aqui também está ao contrário. Não tem problema nenhum. Olha, não P ou Q, isso daqui é equivalente a Q ou não P. Beleza? Então, ó, tanto faz. Quando eu tenho ou, eu posso trocar a ordem aqui que não vai alterar em nada. Agora, eu não posso esquecer de trocar a ligação. E é apenas um detalhe. Esse detalhe aqui, ó, já faz com que a questão fique o quê? Fique errada. Beleza, galera? Então, ó, fica sempre atento. É equivalência? Quais são as formas de equivalência? Aí o que você faz? Se é contrapositivo, você troca. O que está à frente vai para trás, o que está atrás vai para frente, só que eu vou negar. Isso serve para condicional. Então, eu tenho que negar. Só, galera, que o que estava lá na frente era um não P e não Q. Era uma composta. Então, eu vou pegar toda essa composta, vou jogar para trás e vou negar. Só que se ela é um E, a negação do E vai passar a ser o quê? Vai passar a ser um OU. Beleza? Não pode dar mole com isso daí. Show de bola? Cereja, você falou que existem duas maneiras de ter uma equivalência da condicional. Correto. Ali eu só trabalhei com uma, que é o que ele estava falando. Mas se fosse a outra maneira, como é que ficaria? Então vem comigo, ó. A gente vai trabalhar todas as possibilidades. Eu tenho aqui, ó, a outra situação. A outra situação, eu vou negar o primeiro. Então, ó, vou negar a primeira. O que é a primeira? É o P e não Q. E agora vai ficar o quê? Ou vou manter o segundo, vou manter do jeito que está aqui, né? Não R. Então vai ficar, ó, não R. Agora eu vou negar quem? Vou negar o E. Como é que é a negação do E? Eu nego os dois. E onde era E, passa a ser OU. A negação da negação, volto a afirmar. Então ficaria não P, ou Q, ou não R. Show de bola? Isso aqui seria, ó, outra forma. Outra forma de equivalência. Isso cai? Cai sempre. Beleza? Terceira questão. Julgue os próximos itens considerando a proposição P a seguir. Então ele fala: o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, nem deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. Escolhendo aleatoriamente uma linha da tabela verdade da proposição P,
a probabilidade que todos os valores dessa linha sejam verdadeiros é superior a 1/3. E aí, gente? Certo ou errado? Bom, aí você olha assim, meu Deus, né? Queria tanto passar na prova. Poxa, por que isso vai cair logo hoje? Não vai ser dessa vez. Para com isso, cara. Para com isso. Vamos com calma. Você tem que sempre que identificar qual a ligação, qual é o tipo de proposição. Dependendo da proposição, dependendo da ligação, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma tabela verdade. Essa tabela verdade aí, ela pode ser a tabela verdade do e, do ou exclusivo, da condicional ou da bicondicional. Tá na dúvida? Não tá lembrando? Então, ó, vem comigo. Como é que seriam as tabelas verdades? Olha, eu vou colocar aqui duas proposições. Proposição P e proposição Q. Então, ó, como eu tenho duas proposições, eu posso ter o quê? 4 linhas, né? Porque o número de linhas de uma proposição, de uma tabela verdade, é sempre o quê? 2 elevado a n. Onde n é o número de proposições simples. Isso aqui, ó, é o número de linhas. Então, olha só, eu vou colocar aqui dois valores aqui, duas proposições, então vai ser 2 elevado a 2, vai me dar 4. Então, eu vou ter 4 linhas. As duas primeiras, a metade eu coloco verdade, as outras metade eu coloco, a outra metade eu coloco falsidade. E agora aqui, aqui vai ficar uma verdade, uma falsidade, uma verdade, uma falsidade. Como é que ficaria a tabela da conjunção, que é do P e Q? A tabela do E, galera, é uma coisa e outra. Só será verdade quando todas elas forem verdadeiras. Então, ó, só aqui que vai me dar verdade. Em todas as outras eu tenho falsidade. Já a tabela do ou, eu quero uma coisa ou outra. Se eu quero uma coisa ou outra, basta uma só. Então, basta uma verdade para tudo ser verdade. Na tabela do ou, só será falso quando todas forem falsas. Tabela da disjunção exclusiva, que é ou uma coisa ou outra. Se eu quero ou uma coisa ou outra, eu não posso ter as duas. Então, se as duas forem verdadeiras, não pode. Então, se uma for verdadeira e outra for falsa, aí sim, vai dar verdade. Mesma coisa aqui. Agora, se eu quero ou uma ou outra, se as duas forem falsas, então também não serve. Vai me dar falso. Como é que ficaria agora a condicional? A nossa famosa condicional, que é a que mais cai. Na condicional, só vai dar falsidade quando der Vera Fischer. O que seria Vera Fischer? A primeira ser verdade e a segunda ser falsa. Em todas as outras, vai dar verdade. Então, só vai dar falsidade quando der Vera Fischer. Lembra disso. E a última, que é a bicondicional, que é o se e somente se. Uma coisa vai acontecer se e somente se, a outra também acontecer. Então, olha só, se uma der verdade, a outra também der verdade, então bateu, ela é verdade. Mas se essa aqui acontece e essa não acontece, então não pode, vai dar falso. Essa daqui é a mesma coisa. Agora aqui, ó, as duas não acontecem, então as duas são iguais. Então ela também vai ser o quê? Verdadeira. Então eu tenho aqui, ó, as 5 tabelas verdades. Tabela verdade do e, tabela verdade do ou, tabela verdade do ou exclusivo, que é ou uma coisa ou outra, tabela verdade da condicional, e aqui a última, que é a da bicondicional. Galera, volta agora lá para a questão. Aqui na questão ele fala, ó, o bom jornalista não faz reportagem de benefício próprio, nem. O que é esse nem? O nem é o e
não, pensa assim, ó, e não também. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio e também não deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. Galera, então se é um e, vai ser o quê? Uma conjunção. Então, ó, eu vou ter uma coisa e outra. Eu tenho aqui uma proposição, o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio e não deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. Então, eu tenho duas proposições ligadas por um e, como é que fica? Lembra, ó. A, B, verdade, verdade, falsidade, falsidade, verdade, falsidade, verdade, falsidade. Tabela do e, A e B só será verdade quando todas forem verdadeiras. Basta uma falsa para tudo ser falso. E ele está falando que, escolhendo aleatório uma linha da tabela verdade da proposição P, a probabilidade de todos os valores dessa linha sejam verdadeiros é superior a 1/3. Galera, todas as linhas serem verdadeiras, ó, só tem uma. Só essa aqui que vai dar verdade. Então, é 1 no universo de quantas? No universo de 4. Então, ela vai dar, ó, 1/4. Galera, 1/4 é superior a 1/3? Não. Ou seja, como é que você sabe? Olha, 1/4 é 0,25. 1/3 é 0,33. 0,25 é maior que 0,33? Não. Ah, mas se eu não lembrar disso, se você não lembrar, olha só, vê como é que é fácil. Multiplica aqui cruzado, ó. Toda vez que você tiver isso aqui, multiplica cruzado. Então, você fica com 3 vezes 1, mantém o sinal, é maior do que 4 vezes 1. Então, ó, isso aqui está dizendo que o 3 é maior do que o 4. 3 é maior do que o 4? Não. Então, ó, é errado. Beleza? Ah, se ele colocasse aqui, ó, 3/5 é maior do que 4/7? E aí, tá certo ou tá errado? Você vai dividir 3 por 5? Vai dividir 4 por 7? Não, multiplica cruzado. 3 vezes 7, mantém o sinal, é maior do que 5 vezes 4, 3 vezes 7, 21. 21 é maior do que 5 vezes 4, 20. 21 é maior do que 20, sim. Então aqui, ó, estaria certo. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos para a quarta. O bom jornalista é a mesma coisa, né? Agora vamos uma outra pergunta. Aí ele está falando aqui, ó. A proposição P é logicamente equivalente. Galera, olha só, já está falando então de equivalência, já fica esperto. Então, equivalente à proposição. Não é verdade, ó, isso aqui está caindo direto. Não é verdade que o bom jornalista faça reportagem em benefício próprio ou que deixe de fazer aquela que prejudique seus interesses. Galera, tem caído adoidado isso daí. Quando ele fala que é equivalente, você já fica pensando nas formas de equivalência. Só que ele colocou ali, ó, que é equivalente à proposição, não é verdade. Pensa, equivalência é que vai dar o mesmo sentido, vai dar o mesmo resultado da tabela. Quando ele fala que não é verdade, você pensa o quê? Não é verdade aquilo que vai ser dito. Então, se eu chego para você e falo, não é verdade que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Então, quando eu falo que não é verdade que o Brasil foi campeão, é porque, na realidade, o Brasil não foi campeão. Olha só, eu disse que não é verdade que o Brasil foi campeão.
Se eu estou falando que não é verdade o quê? Que o Brasil foi campeão. Então, o Brasil foi campeão, não é falso? Logo, para eu chegar à verdade, o que eu tenho que fazer com a falsidade? Eu tenho que negar. Porque a negação da falsidade não vai ser a verdade e a minha conclusão tem que ser o quê? Tem que ser a verdade. Então, olha só. Se eu chego e coloco aqui, ó, não é verdade que o Brasil foi campeão. Gente, ó, não é verdade, porque estou falando que isso daqui é mentira. E se é mentira, ele vai ser o quê? Vai ser falso. Então, se a falsidade é uma mentira, a verdade, né, vai ser a negação da falsidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar isso aqui que está depois e tenho que fazer o quê? Tenho que negar. Então, qual é a negação de o Brasil foi? Então, ficaria, ó, o Brasil não foi campeão. Ou seja, eu chegar para você e dizer que, ó, não é verdade que o Brasil foi campeão, é a mesma coisa que o Brasil não foi campeão. Então, se eu chego, o Brasil não foi campeão, você vai entender. E se eu chego e falo, não é verdade que o Brasil foi campeão, você vai ter o mesmo entendimento. Logo, elas são o quê? Elas são equivalentes. Um outro exemplo. Não é verdade, mudar aqui a cor. Não é verdade que vou ao shopping. Qual seria a equivalência disso? Eu estou falando que não é verdade o quê? Que vou ao shopping. Logo, a conclusão é que não vou ao shopping. Agora, olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Não é verdade que Paula é professora ou Joana não é estudante. Olha só, não é verdade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar tudo que vem depois. Só que o que vem depois é uma proposição agora, galera, composta. Ela é o quê? Paula é professora ou Joana não é estudante. Como é que eu faço para negar o ou? Então, ó, a negação do A ou B, o que eu faço? Lei de Morgan, eu nego as duas, então vai ficar não A e não B. Então, eu tenho que negar tudo que está atrás. Agora, ela sendo composta, não tem problema, eu vou negar a proposição composta. Se ela é o ou, ela vai passar a ser o quê? Vai passar a ser um e. Então, ficaria a equivalência como Paula não é professora. A negação de é seria não é professora. E agora, a negação do ou é um e. Aqui, troquei o ou pelo e. E agora, com a negação de Joana não é estudante? Eu tiro não, então ficaria aí. Joana
é estudante. Beleza? Então, galera, veja bem. Toda vez que aparecer não é verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar o que vem depois. E eles estão pedindo isso toda hora. A equivalência da proposição não é verdade. Então, basta você negar o que vem depois. Show de bola? Tranquilo? Aqui, ó, a proposição P é logicamente equivalente à proposição não é verdade. O que eu tenho que fazer? Vou ter que negar o que vem depois. O que vem depois? O bom jornalista faça reportagem em benefício próprio. Então, ó, ele está falando que o bom jornalista faça. Qual é a negação de um bom jornalista faça reportagem em benefício próprio? É que ele não faça, né? Então, olha, aqui ele colocou o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio. Beleza, aqui está batendo. Qual é a negação do ou? Não é um e? Então, aqui ficaria e que deixe. O que eu faço? E não deixe de fazer. Galera, o e não deixe de fazer, esse e não seria o nem deixa de fazer. Então, olha só, esse e não, ele trocou pelo nem. Não é o que está batendo aqui? Não é a mesma coisa? Então, também, ó, tá ok. Ou seja, bateu as duas, logo o item está o quê? Está correto. Show de bola? Beleza nessa daí, né? Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a quinta questão. Na quinta questão, ele fala: a negação da proposição P está corretamente expressa por o bom jornalista faz reportagem própria e deixa de fazer aquela que não prejudique seus interesses. E aí, galera? O que vocês marcariam nessa daí? Certo ou errado? Agora ele está querendo, ó, negação. Ele está querendo a negação disso daí. Então, ó, negação de quem? Dessa proposição aqui. Isso aqui não é um e? Já sabemos, ó, que ela é do tipo A e B. A negação do e vai ser quem, gente? Vai ser o ou. Então, o que eu faço? Nego os dois e aonde era e passa a ser ou. Então, ficaria não A ou não B. Galera, olha só. Volta aqui, volta aqui. Você estudando com calma, né? Sabendo todas as regrinhas de equivalências, de negações, você não precisa nem perder tempo. Por quê? O candidato, né? Ele vai, muitas das vezes, ele vai querer atacar o texto. E a banca já sabe. Então, ele fica preocupado em interpretar o texto. A prova não é de português, cara. A prova é de raciocínio lógico. Então, você tem que trabalhar o quê? É forma. Então, olha só, você já sabe que a estrutura é um E. A proposição P é um E. Ele não está pedindo a negação. Negação do E é o quê? É um ou. Negação do E não é um E. Você tem que olhar para a ligação. Deixa o texto para depois. A primeira coisa é a ligação. Sabe por quê? Porque a banca ela faz tudo direitinho com o texto, ela só não mexe na ligação. Aí babou. E a ligação é apenas um detalhe, é uma letrinha. Aí, às vezes, você não olha para essa letrinha, né? Está preocupado com o texto, aí acaba que se ferra. Olha só, precisa perder tempo nessa questão? Não. Eu já sei que essa proposição ela não é um E, não é um nem, o nem não é um E, não. Então, o correto vai ter que ser o quê? Vai ter que ser um ou. Aí você olha aqui e fala, a negação da proposição P está corretamente expressa por... Olha aqui, ó.
Olha aqui, isso aqui não é um E, galera? Se é um E, já está errado, porque tinha que ter o quê? Tinha que ter um ou. Então, ó, não troquei aqui, né? Tinha que ter aqui, ó, um ou. E aqui ele deixou, ó, o E, beleza? Então, ó, só esse daqui está errado. Basta você olhar a ligação. Se você for olhar o texto, deve estar todo certinho. Olha aqui, ó. O bom jornalista não faz reportagem de benefício próprio. O bom jornalista faz. Então, ó, negou a primeira. Aqui eu não falo que ele não deixa de fazer aquela que prejudica seus interesses. Aqui, ó, e deixa de fazer aquela que não prejudique seus interesses. De fazer aquela que... Não, aqui ele até colocou aqui, ó, um não. Mas, galera, isso daqui já basta. Isso daqui já basta para você identificar que ela está errada. Correto? Show de bola, galera? Entenderam ou aceitaram? É ficar atento, galera. Ficar atento aí porque não é difícil. Beleza? Não é difícil isso daí. Tem que ficar atento com as ligações. Basta olhar a ligação. Show? Beleza? Vamos lá, vamos para mais uma. Vamos para a sexta questão. A negação da proposição P está corretamente expressa de novo. Ele está querendo agora negar novamente a proposição P. Se o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, então ele deixa de fazer aquela reportagem que prejudica seus interesses. Galera, olha só, é outra coisa que está caindo muito também. Então vamos lá. Não vai entrar em desespero, não. Ele está querendo a negação do E, só que ele colocou através da condicional. Aí você pensa, pô, tá errado. Tá errado. De cara você vai voltar assim, não, tá errado. Por quê? A negação do E seria é o ou. Mas existem duas maneiras de eu negar o E. Uma é através do ou, é a lei de Morgan, tranquilo. E a outra, galera, pode ser através da condicional? Pode. Por quê? Pensa comigo. Como é que é a negação da condicional? A negação da condicional, né, o E, mantém o primeiro e nega o segundo. Então, olha só, vem aqui. Para eu negar um A, então B, o que eu faço? Eu mantenho o primeiro e nego o segundo, ok? Mas, gente, olha, se eu falo, digamos, que a negação dessa caneta aqui vem a ser essa. Negação não é o oposto? Então, qual é o oposto dessa caneta preta? É a caneta azul. Mas se a azul é o oposto da preta, é porque a preta é o oposto da azul, né? Uma vai ser o oposto da outra. Onde que eu quero chegar? Se a negação da condicional é um E, é porque a negação do E vai ser uma condicional. Poxa, então olha só. A negação da condicional não é um E. E agora, para eu negar o E, o que eu faço? Eu posso voltar para a condicional. Como é que eu neguei a condicional? Ó, mantive a primeira e neguei a segunda. Se eu quero agora voltar do E para a condicional, então, ó, a negação do E para a condicional vai ser o quê? Aqui não era A, aqui não é A, então eu vou manter o primeiro. Aqui não era não B, veio para cá como B, que eu fiz, neguei. Então é a mesma coisa, galera. A negação da condicional, vou manter a primeira e negar a segunda. Como é que seria agora a negação do E? Manter a primeira
negar a segunda, só que através de uma condicional, através de um se então. Então eu faço o caminho contrário. Mantenho o primeiro, nego o segundo, só que através de uma condicional, através de um se então. Então vem comigo. Vamos dar uma olhada lá. Aqui, ó, eu tenho a proposição. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio. O que é o nem? E não deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. Você está falando que isso daqui, essa proposição, a negação dela está corretamente por isso daqui. Gente, vamos negar essa daqui então, que é mais fácil. Isso aqui não é uma condicional? Ó, tá aqui o meu antecedente, então o meu consequente. Como é que eu nego a condicional? Mantenho o primeiro. Então, olha só. Quem é aqui a primeira? O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio. Eu não vou ter que manter? Então, olha só. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio. Não está batendo direitinho? E agora a outra? A outra aqui, ó. Eu não vou ter que negar? Então, a segunda, vou ter que negar o quê? Deixa de fazer aquela reportagem que prejudica os seus interesses. Só que aqui, ó, é uma negação, né? Eu tenho que negar. Então, aqui, ó, e não deixa aquela que prejudique seus interesses. Aquela o quê? Aquela reportagem que prejudique seus interesses. Não está batendo? Eu estou mantendo a primeira, mantive a primeira e neguei a segunda. Não bateu bonitinho igual essa daqui? Então, galera, sem medo de ser feliz, ó. O item tá o quê? Correto. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vou dar aqui um outro exemplo. A negação da proposição vou à praia e não acordo cedo. Eu posso falar que a negação dessa proposição é um e, pode ser o ou, beleza, mas ó, poderia colocar de que jeito? Negação da condicional, né? Um e, negação do e é condicional. Vou manter a primeira e vou negar a segunda através de um se. Então vai ficar o se, mantenho a primeira. Se vou à praia. E agora? Então, nego a segunda. A segunda não é não acordo cedo. O que eu faço aqui? Então, acordo cedo. Ou então, ó, coloca aqui no sentido contrário. Você pega aqui e nega, né? Se vou à praia, então acordo cedo. Mantenho o primeiro e nego o segundo. Vou à praia, tá aqui, e nego. Acordo cedo, vai ficar o quê? Não acordo cedo. Bate aqui bonitinho. Beleza? Tranquilo, gente? Sem estresse? Vamos lá para a próxima. 7ª questão. A negação da proposição todas as reuniões devem ser gravadas por mídias digitais é corretamente expressa por nenhuma reunião deve ser gravada por mídias digitais. Galera,
Isso daí, ó, tá certo ou está errado? É o que nós chamamos de proposições categóricas. Proposições categóricas são aquelas proposições onde eu tenho todo, nenhum e algum. E o que eles gostam muito é de negar essas proposições. Como é que eu poderia trabalhar todo, nenhum e algum? Vem comigo. Eu tenho aqui, ó, o todo, eu tenho nenhum e eu tenho o algum. Eu vou trabalhar como se fosse, ó, todo A é B. Aqui, nenhum A é B. E aqui, algum A é B. Galera, olha só. Quando eu falo todo A é B, é porque todo mundo que é desse conjunto aqui vai estar dentro do conjunto de B. Então, posso representar desse jeito, ó. Aqui, o conjunto A, todo o conjunto A estará dentro do conjunto B. Beleza? Quando agora ele fala nenhum A é B, não haverá relação. Aqui a relação é total. Agora aqui, ó, relação é zero. Então eu tenho nenhum A é B. Esses elementos de A estão, ó, sem relação com os elementos de B. Aqui a relação é de 100%. Pensa assim. Aqui a relação é de 0%. E agora o algum? Algum, eu estou falando que vai ter alguma relação, mas eu não posso garantir que vai ser toda. Mas alguma relação vai ter, então não vai ser isso daqui, ó. Então o que eu faço? Eu vou ter uma interseção que eu não posso garantir que será total, mas relação eu vou ter. Então ficaria aqui, ó. Algum A é B. Onde é que estaria esse algum A? Estaria aqui, ó. Vou ter algum A que vai ser B. Show? Mas o que eles gostam é da negação. Então vamos lá, ó. Como é que eu faço para negar? A negação do todo, galera, não vai ser o nenhum, já descarta logo, porque para eu negar o todo A é B, eu não preciso pegar todo esse conjunto e colocar do lado de fora. Basta ter um elemento aqui, ó, que venha a ser A. E se eu tiver um elemento aqui, eu não vou falar que ele é todo. Também não vou falar que ele é nenhum. Mas eu vou falar que ele vai ser o quê? Algum. Então a negação de todo A é B vai ser algum A. Esse A que está aqui, ele não será B. Então eu fico com algum A não é B. Beleza? Bom, se a negação, olha só, galera, se a negação do todo não é o nenhum, a negação do nenhum também não vai ser o todo. Então, não posso agora, se esse daqui não vai ser essa negação, então a negação disso daqui também não vai ser o todo. Se para negar o todo não preciso tirar todo mundo, para eu negar o nenhum, eu não preciso pegar todo o conjunto e colocá-lo dentro do B. Basta o quê? Basta um elemento estar lá. Então, se eu tiver um elemento aqui dentro, basta um que venha a ser o A, eu aqui já vou estar negando. E esse elemento aqui, ele seria todo A? Não. Ele seria nenhum A? Também não. Ele vai ser quem? Algum. Então, a negação do nenhum A é B vai ser o quê? Algum. A com relação a B, ele é B. Então, algum A é B. Show? Beleza? Olha só. A negação do todo. Olha só a lógica. A negação do todo não é o algum. A negação do nenhum também não é o algum. Qual seria agora a negação do algum?
Se a negação do todo é o algum, a negação do algum é o todo. Mas a negação do nenhum também não é o algum? Sim. Então a negação do algum também pode ser o quê? O nenhum. Então o algum, ele vai me proporcionar duas formas de negar. Eu posso negar o algum tanto pelo todo quanto pelo o nenhum. Como é que fica isso, Cereja? Vamos lá, vem comigo. Olha, como é que eu posso negar então o algum através do todo? Eu vou pegar, e falar que todo A, se eu não quero essa relação aqui, se eu não quero isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar todos eles para fora. Então ficaria aqui, o A e aqui o B. Quando eu faço isso, todo mundo que é A não vai estar aqui? Sim, e todos eles, com relação a B, eles não serão. Então ficaria com todo A não é B. Ah, mas Cereja, e se agora, ao invés de eu olhar no conjunto A, eu fosse olhar no conjunto B? Aqui no conjunto B, quantos elementos de A eu teria? Nenhum, pois todos eles estão aqui no conjunto A. Então, aqui, eu ia olhar, o que eu ia dizer? Que nenhum A. E com relação a esse conjunto B, se não tem ninguém aqui, é porque nenhum A é B. Então, gente, eu vou ter aqui duas maneiras de negar o algum. Posso negar o algum tanto do todo quanto com o nenhum. Agora, olha só um detalhe. Quando eu neguei o todo, o que eu fiz? Troquei o todo pelo algum e não neguei lá atrás. Então, não ficou todo A é B, não vai ficar algum A não é B. Show de bola. Quando eu nego nenhum A é B, eu vou trocar o todo, o nenhum, pelo o algum. Então, vai ficar algum A é B. Quando eu uso todo, eu nego. Quando eu uso nenhum, eu vou manter. E quando eu estou negando lá o algum, quando, olha, o todo aparece na negação, eu coloco não. E aqui o nenhum, eu só afirmo. Então, repara aqui um detalhe. Aqui, o todo, eu coloco o quê? Eu coloco não. E quando eu estou negando o todo, eu coloco o não de novo. Esse colocar o não quer dizer que eu estou negando, tá? E agora, quando eu... Olha aqui. Quando eu tenho nenhum, eu não vou negar, eu vou afirmar. E quando nenhum está na negação, eu também estou afirmando. Beleza, gente? Então fica essa regrinha aí. Anota isso daí, porque isso daí cai muito. Beleza? Cai muito mesmo. Tá sempre caindo sem prova. Olha um outro detalhe aqui, O todo, ele vai me permitir ter uma outra forma de negar. Uma outra negação seria você colocar, você colocar o nem na frente. Se você colocar o nem na frente, isso basta. Então ficaria nem todo A é B. Então, se você colocar aqui, o nem, isso aí já vai me dar o quê? Uma negação, beleza? Então, eu tenho essas formas aí de negar todo, nenhum e algum. Sabendo que negação do todo nunca será nenhum. Vou botar aqui, Bota aqui. OBS. A negação do todo nunca será o nenhum. E a negação do nenhum
nunca será o todo. Beleza, gente? Então, ó, lembra disso daqui, porque isso daqui você já consegue matar muitas das questões sem ficar analisando muito. Beleza? Show de bola? Tira o print disso daí. Não esqueçam, porque isso daí também é muito cobrado. Vamos lá, vamos voltar. Vamos para a questão agora. O que vocês me dizem da questão? A negação da proposição. Todas as reuniões devem ser gravadas por mídias digitais. É corretamente expressa por... Olha só, olha aqui. Por nenhuma. Eu posso negar o todo por nenhum? Não, a negação do todo... Olha só, tá aqui, ó. Negação do todo nunca será nenhum. A negação do nenhum nunca será o todo. Beleza? Então aqui, ó, eu já, ó, todo nenhum nem precisa esquentar a cabeça, porque ela tá o quê? Tá errada. Ok? Como é que eu poderia negar isso daí? A negação do todo poderia colocar o nem na frente, ou então poderia colocar o algum. Então ficaria alguma reunião, né? Alguma reunião. Aí eu tenho que fazer o quê? Tenho que negar. Todas as reuniões devem ser gravadas. Alguma reunião não deve ser gravada. Aí repete lá, por mídia digital. Show? Beleza? Tranquilo? Então bora lá, vamos para a oitava. Olha só, galera. Nessa oitava aí, ele coloca o texto imenso, né? A questão caiu aí na prova da Polícia Federal para escrivão. Ele coloca um texto imenso. Você vai ler o texto? É claro que não. Só vai ler se for preciso, gente. Então, ó, você olhou aquilo ali, né? Viu que o texto é imenso, você vai direto para o item. Por quê? O enunciado não é a questão. No enunciado não tem a pergunta. A pergunta está onde? O comando, né, da questão seria a pergunta. Ela está lá no enunciado, lá no item, quer dizer. E é o item que é importante. Aí, às vezes, você olha, lê o item, nem é preciso ler o texto. Ah, mas cereja, às vezes é preciso. Show de bola. Então, se vai ser preciso, você vai lá. Agora, você vai ler um texto, não sabe do que ele vai usar daquele texto, você vai ficar lendo, vai ficar nervoso, quando chegar no final, você vai fazer o quê? Volta para o texto e está perdendo tempo. Ah, vai no item direto. Não precisa, ganhou tempo. Precisou, você já vai em cima do item pincelando aquilo que você realmente quer, aquilo que é importante. Show de bola? Então, vamos fazer a questão como se você estivesse já trabalhando ela na prova. A questão, o texto é enorme. Vou direto para a pergunta. Então, ó, o que está aqui na pergunta? A negação da proposição. Se Pedro Henrique não foi eliminado na investigação social, então ele será nomeado para o cargo. Galera, essa questão aqui, ó, eu vou ter que tipo de proposição? É um P, então que? Não é isso aqui, ó? Não é um P, então que? Só que ele está querendo a negação. Então, você já sabe que a negação da condicional, o que eu faço? Mantenho o primeiro e nego o segundo. Aí, ó, tá vendo que não precisa aqui, ó, ler o texto, por enquanto.
A negação dessa proposição estará corretamente enunciada da seguinte forma: se... Galera, acabou a questão. Acabou. Olha só. Não li o texto e nem li todo o enunciado. Quando chegou no C, já está errado. Por quê? Isso cai sempre, galera. Isso cai sempre. Só as bancas aqui não perceberam isso. Eu tenho uma condicional. Como é que eu posso negar uma condicional? Eu só nego a condicional através do E. Só existe uma única maneira de negar a condicional. É através do E. Mantenho o primeiro e nego o segundo. Então, olha só. Está aqui, ó. Vou negar a condicional através de um E. Isso daqui é um se. Então, se eu tenho se, então, é porque eu tenho uma condicional. Agora, a negação da condicional, eu tenho simbologia aqui da condicional? Não. Isso aqui é o quê? É um E. Galera, a negação da condicional nunca, vou botar aqui, ó. Nunca será uma condicional. Galera, então eu vou até marcar aqui, ó. Nunca a negação da condicional nunca será uma condicional. E a condicional não começa com C? Começa. Então, gente, se ela tem um C aqui e eu quero a negação, eu nunca vou poder começar com o C. E aqui não está começando com C, se está começando com C é porque é condicional. A condicional pode ser negação da condicional? Não. Logo o item está o quê? Errado. Precisou ler isso daqui? Não, por enquanto nem precisou. Seria só perda de tempo. Beleza, gente? Tranquilo? Então, ó, não me canso de dizer isso. Quem gosta de texto é professor de português, professor de história. Aqui eu não estou preocupado com texto, não tem que ficar lendo um texto lá imenso. Para que eu vou ler aquilo? Vai em cima do item. O item é que é o importante, beleza? Então vai em cima daquilo ali que é para ganhar tempo e não ficar perdendo aí de bobeira para a questão. Show? Você já sabe que a negação da condicional nunca será uma condicional. Você já viu que ali a negação tem um C. Acabou. Nem leu o restante. Nem li o restante. Nem li a questão. Beleza? Nona. De novo, vou ler isso daqui. A princípio, não. Vamos direto para aqui, ó. A negação. Então, eu quero a negação. Negação de quem? Da proposição. Pedro Henrique não será eliminado na investigação social e ele atende a outros requisitos. Estará corretamente redigida da seguinte forma: Pedro Henrique será eliminado na investigação social e ele não atende a algum dos outros requisitos. Vai ler? Não. Vai interpretar? Não. O que você tem que fazer? Estou falando, hein? O que você tem que fazer? Tem que fazer isso aqui, ó. A primeira não é um E, então ela vai ser um P e que, pensa assim, ele está querendo a negação. Galera, a negação de uma condicional, ela vai ser o quê? Desculpa, a negação de um E, ela vai ser o quê? Vai ser um ou, não é? Então, eu nego os dois, e aonde era E, passa a ser um ou. Galera, você tem que olhar, é isso daqui, ó. Se é um E, ela tem que ser um ou. É a primeira coisa que você tem que ver. E aqui eu tenho, ó, um E. Aí, quando você olha aqui,
você também tem um E. Pode? Não, não pode. Por quê? Porque aqui, ó, tinha que ser um ou. Vai ler o restante? Nem precisa ler o restante. Isso daí, ó, você já coloca logo que está errado. Beleza, gente? Nem perde tempo. Nem perde tempo. Eu tinha que negar as duas e trocar o E pelo OU. Mas se isso daqui já está errado, nem precisa analisar a outra. É assim que a gente ganha tempo. Show? Vamos lá. De novo, ó. Vou ler isso daqui. Vamos direto para cá. As proposições. A nomeação de Pedro Henrique para o cargo fica condicionada à não eliminação da investigação social e ou Pedro Henrique é eliminado na investigação social ou é nomeado para o cargo. São logicamente equivalentes. Galera, aqui ele não está falando que uma proposição é a nomeação de Pedro Henrique para o cargo fica condicionada à não eliminação na investigação social. Galera, se ele está falando que fica condicionada, é porque essa proposição ela é o quê? Ela é uma condicional. Como é que ficaria se fica condicionada? Como é que ficariam essas proposições? Ó, pensa, se eu coloco aqui, ó, se estudar, então sou aprovado. Estudar fica condicionado a ser aprovado? Não. Ser aprovado é que fica condicionado a você o quê? A você estudar. Beleza? Mas eu não preciso nem entrar no mérito disso daí. Porque ele está falando que elas são equivalentes. Galera, a equivalência, ó, mais uma vez, se você souber a estrutura, a forma, você não precisa ficar olhando o texto. A equivalência da condicional, ela não vai ser um ou, nego o primeiro, ou mantenho o segundo. Gente, isso daqui é um ou simples. Isso daqui é diferente desse daqui que seria ou uma coisa ou outra. E quando eu tenho uma coisa ou outra, eu vou ter um ou aqui na frente. E é o que ele colocou. Ele já colocou aqui um ou aqui na frente. Gente, se ele colocou um ou na frente, isso daqui não é uma disjunção exclusiva. E a equivalência da condicional não é disjunção exclusiva, é uma disjunção simples. Então, isso daqui, ó, já faz com que a questão fique errada. Beleza? Mais uma vez, não tem que ficar se preocupando com o texto. Galera, tem que trabalhar a estrutura, vai em cima das ligações. Isso é que é mais importante. Se você olhar as ligações, você não precisa ficar maluco, interpretar como é que ficaria essa condicional, como é que ficaria o texto, se tem que negar ali, se está aparecendo, se está correto, nada disso. Vai em cima das ligações que, ó, já matem muito dos casos. Show? Beleza, gente? Vamos lá. Dá tempo ainda. 11ª. Considere que sejam verdadeiras as proposições. Pedro Henrique não foi eliminado na investigação social e Pedro Henrique será nomeado para o cargo. Nesse caso, será também verdadeira a proposição. Se Pedro Henrique foi eliminado na investigação social, então ele não será nomeado para o cargo. Galera, olha só. Eu tenho aqui. Pedro Henrique não foi eliminado na investigação social. Pedro Henrique não foi eliminado na investigação social. Ele está chamando isso daí, ó,
de verdade. E eu tenho uma outra proposição, que seria: Pedro Henrique será nomeado para o cargo, que ele também colocou aqui como verdade, pois ele disse que, sejam verdadeiras. Nesse caso, também será verdadeira a proposição. Aqui, Pedro Henrique foi eliminado. Gente, se Pedro Henrique não foi eliminado, é verdade. Pedro Henrique foi eliminado, vai ser o quê? Vai ser falso. Então, eu vou ter aqui, uma falsidade. Então, ele não será nomeado para o cargo. Pedro Henrique será nomeado para o cargo, é verdade. Não será nomeado para o cargo, vai ser falso. Então, vou ter uma falsidade. Então, uma falsidade. Galera, ele está falando que essa proposição aqui, que vai ter esses valores lógicos, ela também será verdadeira. Está certo ou está errado? Galera, como é que é a tabela verdade da condicional? Vou botar aqui, Eu tenho P, Q, P, então Q. Verdade, verdade, falsidade, falsidade. Verdade, falsidade, verdade, falsidade. Só vai dar falsidade, galera, na condicional quando der Vera Fischer. Só aqui é que vai dar falso. Em todas as outras vai me dar verdade. Então, olha só, se em todas as outras eu vou ter verdade, repara o que aconteceu aqui. Eu não tive falsidade nas duas. Falsidade nas duas gerou o quê? Gerou verdade. E aqui eu não tenho falsidade antes e falsidade depois, então o resultado disso vai ser o quê? Verdadeiro. Se é verdadeiro, também é verdade. Logo, o item está correto. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola? Vamos lá que ainda dá tempo. Se Marcos é culpado, caiu na prova da Polícia Civil do Distrito Federal, 2021. Se Marcos é culpado, então Paulo ou Carlos são inocentes. Equivale à proposição: se Paulo ou Carlos são culpados, então Marcos é inocente. Galera, o que eu tenho aqui é uma condicional. Então, se Marcos é culpado, é o meu antecedente, está antes do então. Paulo ou Carlos são inocentes, é o meu consequente, está após o então. Ele está falando que é equivalente. Olha, esquece o texto. Esquece o texto. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a condicional, né, que seria, digamos, A, então B. Pensa só assim. A equivalência dela, se está com uma condicional, o que eu vou ter que fazer? O que está atrás vem para frente e o que está na frente vai para trás negado. Então, é isso que vocês têm que pensar, galera. Olha lá. Leu é uma condicional. E ele está falando que é equivalente igual a outra condicional, já pensa logo, é contrapositiva. Então, vou ter que pegar o que está atrás e jogar para frente, e o que está na frente e jogar para trás. Agora, olha só. E negar, né? Aqui, Marcos é culpado, vai ter que ir para trás, não é? Só que eu vou negar. Qual é a negação de é culpado? É inocente. Se ele não for culpado, ele é inocente. Então, aqui, bateu. Agora, esse daqui não vai ter que ir para frente também negado. Qual é a negação de Paulo ou Carlos são inocentes? Galera, olha, isso aqui não é um ou. Então, esse ou, galera, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar agora um... Vamos lá, pensa comigo. Eu tenho, Paulo é inocente. Ou Carlos é
inocente. Qual é a negação do ou? A negação do ou é um e. Então ficaria, ó, Paulo não é inocente. E Carlos não é inocente. Mas se ele não é inocente, ele é o quê? Ele é culpado. Se ele não é inocente, ele é culpado. Então ficaria Paulo é culpado e Carlos é culpado. Se Paulo é culpado e Carlos é culpado, eu posso dizer então que Paulo e Carlos são culpados. Correto? Só que, galera, olha só. Não é um e aqui, ó, ele esqueceu de um detalhe. Ele esqueceu de quem? De trocar. Aqui ele colocou um ou. Galera, mais uma vez, eu resolvi isso daí, mas só para provar. Você tem que ficar preocupado com a ligação. Então, fica preocupado com a ligação, porque eu resolvi tudo bonitinho, trocando, depois voltando, trocando de inocente para culpado, só que o detalhe da negação do e, negação do ou, que era para ser o e, não foi feita. Então, tinha que ser o quê? Tinha que ser um e aqui ele colocou um ou. Então, esse detalhe aqui, ó, já erra tudo. Logo, o item está errado. Beleza, gente? Tranquilo? Dá tempo para mais uma, né? Vamos lá, vamos para mais uma. 13ª. Com relação a estruturas lógicas, lógica de argumentação e lógica proposicional, julgue os itens subsequentes. A proposição. Se Paulo está mentindo, então Maria não está mentindo. É equivalente à proposição. Se Maria está mentindo, então Paulo não está mentindo. Galera, olha só, de novo, eu tenho aqui uma condicional, né? Se Paulo está mentindo, então Maria não está mentindo. É equivalente. Bom, então já sei que é uma equivalência da condicional. Aqui não apareceu o se. Poxa, se é o se, então, gente, olha só. Eu tenho uma equivalência da condicional, o P, então, que, através de quem? Através da própria condicional. Então, é uma contrapositiva. Eu troco negando. Então, vai ficar não que, então, não P. Galera, o que está na frente vai para trás. Então, Paulo está mentindo, teve que vir para aqui, ó. Paulo não está mentindo. Bateu. Bonito. E aqui, Maria não está mentindo, veio para cá com Maria está mentindo. Também negou. Tá bonito. Então, se trocou a ordem negando, o item está o quê? Está correto. Beleza, galera? Tranquilo? Fala, galera. E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!